Ainda vale a pena investir em bitcoins em 2022? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. E aí galera, essa é a live 5 de 100 eu acho. Me ajudem a manter a conta, né, que eu falei aí para vocês. Eu vou fazer 100 lives seguidas e vai ter todo dia. Bom galera, então vamos lá. Ainda vale a pena investir em Bitcoin em 2022? Eu recebo essa pergunta com certa frequência, né? Talvez porque a taxa de juros está alta, talvez porque o Bitcoin está caindo, e aí muita gente olha e fala, pô, mas está caindo, será que vale a pena investir ou não? Enfim, está aparecendo com uma certa frequência, tá? E aí, basicamente, eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Então, meu Deus, ela está pirando mesmo. Então, vou deixar ela entrar aqui, que senão não vai parar nunca, tá, cara? Vem cá, coisa. Enlouquecida. Bom, ela vai ficar dormindo aí embaixo do... Rapidinho. Pera aí, deixa eu botar ela aqui em cima pra ela não... Virar, apresentar pra galera. Essa aqui é a Chloe, galera. Tá correndo aí pra um lado e pro outro, que nem uma maluca, né? Ao vivo tem essas coisas. Bom, então vamos começar falando aí o que é o Bitcoin, tá? O Bitcoin, galera, ele nada mais é do que uma espécie de dinheiro digital, tá? Na prática mesmo, ele poderia ser usado para comprar qualquer coisa, como qualquer outro tipo de dinheiro. Por exemplo, você poderia chegar em algum lugar e o atendente falar para você, olha, eu aceito aqui pagamento em cartão de crédito, débito e Bitcoin. E aí você fala, vou pagar em Bitcoin hoje, tá? Esse é o fim do Bitcoin, no final das contas, esse é o objetivo dele, que algum dia ele possa ser utilizado como dinheiro. Mas Danilo, por que diabos alguém criaria um dinheiro novo, né? Tá, eu vou fazer a Chloe Coin aqui, né? Que já tem o Shiba, né? O Dogecoin, né? A galera fica fazendo moeda de cachorro, né? Eu vou fazer o dela também aí, vai que fica famoso. Mas enfim, Danilo, por que diabos alguém criaria um novo dinheiro se já existe dinheiro, né? Já tem dólar, já tem real, já tem euro. Porque, pessoal, o dinheiro, ele é um produto, tá? E assim como qualquer produto, existe dinheiro bom e existe dinheiro ruim, tá certo? Então, o Bitcoin surgiu porque o dinheiro que a gente usa atualmente tem uma série de defeitos. E a Graça acabou de me lembrar aqui de uma gafe, pessoal. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo essa live, tá certo? Então, aproveitar aqui para deixar minhas felicitações. Bom, então vamos seguir aí. Então, existe dinheiro bom, existe dinheiro ruim. Qual é o problema do dinheiro que a gente tem hoje em dia? Basicamente, um problema chamado de inflação. Tá? Então, o que acontece com o dinheiro hoje? Ele está na mão do governo, o governo tem a impressora de dinheiro, ele pode basicamente imprimir dinheiro novo a hora que ele quiser. Então ele vai lá, se endivida pra caramba e tal, e aí na hora de pagar o que ele faz? Ele, né, cria nova moeda, isso desvaloriza o poder de compra de todo mundo, então é como se ele sugasse o poder de compra de toda a população para pagar a dívida dele. E isso é um problema, a gente está sentindo isso na pele. Hoje a inflação está aqui no Brasil, por exemplo, está em quase 12%, está aumentando nos Estados Unidos também. Então, de certa forma, a história que se conta é que o Satoshi Nakamoto, que é o criador misterioso do Bitcoin, que ninguém sabe quem é, né? É um criador anônimo, para quem não sabe, o criador do Bitcoin, não há uma pessoa que seja dita que é com certeza ele. Ele basicamente criou o Bitcoin nesse intuito, de criar uma espécie de moeda que não tenha esse controle central por parte do governo. Então, que não pode ser manipulada de qualquer forma, não pode ser criada ao bel prazer de alguma instituição central. Então, o Bitcoin, de certa forma, quando ele foi lançado na internet, né, quando ele começou a rodar na internet, ele se tornou algo vivo que ninguém mais tem controle. O próprio Satoshi Nakamoto não tem mais controle do Bitcoin hoje. Ele não conseguiria, né, sei lá, presumindo que ele esteja vivo, ele não conseguiria tirar o Bitcoin de circulação. É mais ou menos que nem quando cai um nude na internet, né, o negócio espalha, já era, ninguém mais consegue tirar. É mais ou menos esse o caso do Bitcoin. Tá? O Bitcoin está rodando, já era. E aí, o que o Bitcoin tem de diferente para as outras moedas que tornaria ele, caso ele venha alcançar esse potencial dele, um dinheiro mais interessante do que o dinheiro que existe hoje governamental? Primeiro, essa questão da descentralização. Então, como não há um governo central, não há ninguém que vai ficar criando Bitcoin a seu bel prazer. O Bitcoin ele é criado através de um processo chamado de mineração. Eu não vou ficar entrando muito nos detalhes técnicos, mas basicamente você coloca uma série de máquinas ultrapotentes para competir entre elas, né, que são os mineradores, para tentar resolver uns problemas matemáticos complexos que o programa do Bitcoin gera. E o que resolve primeiro tem o direito de criar um novo bloco ali de transações que aconteceram entre pessoas ali no período.
e basicamente ele ganha bitcoins como recompensa. Então é assim que funciona a mineração. E isso basicamente faz com que para o Bitcoin ser criado é um negócio meio, eu diria até democrático, talvez, é um negócio que não tem um ditador ali que cria. Realmente é uma competição, uma concorrência, e aquilo basicamente vai sendo criado de acordo com a máquina que consegue resolver os códigos. E aí vem aquela situação, né? Eu acho que até para falar um pouco mais do Bitcoin vale a pena falar para vocês o que faz um dinheiro ser dinheiro. De forma mais global, um dinheiro tem que ser uma reserva de valor, então ele tem que preservar valor no tempo, ele tem que ser uma unidade de medida, você deve poder medir coisas, né? Ah, isso aqui custa 10 reais, isso aqui custa 20, e ele tem que ser também um meio de troca, tá certo? Então ele tem que ser essas três coisas, reserva de valor, unidade de medida e meio de troca. O Bitcoin hoje, ele é um meio de troca, você consegue hoje, se você quiser comprar certas coisas com Bitcoin, e ele é uma unidade de medida, você consegue ter uma noção dos valores das coisas através de Bitcoin. Só que ele é incompleto, porque tanto a unidade de medida quanto a parte de reserva de valor ainda não são estáveis. Você não consegue garantir que o Bitcoin vai preservar um determinado valor por um período, ele é muito volátil. Quem aqui já investiu em Bitcoin sabe que é muito comum ele ter quedas altíssimas, ele subir, daqui a pouco cai pra caramba, cai 50%, 70%, então por enquanto, esse papel de reserva de valor ainda está prejudicado. Por isso, ele também não pode ser considerado uma moeda completa. E aí, quando a gente vai olhar as características do dinheiro em si, ele também tem. A gente tem basicamente 5 características principais. O dinheiro ele tem que ser divisível. O Bitcoin você pode pegar o Bitcoin até a oitava casa decimal, 0,000001 Bitcoin. O dinheiro tem que ser escasso. E é aí que a moeda governamental falha. Ela não é escassa, você pode criar. Os governos ficam criando moeda e aumentando a inflação. O Bitcoin é escasso. Por que ele é escasso? Já existe uma quantidade de Bitcoins que vai ser produzida. São 21 milhões de Bitcoins. E a cada 4 anos existe um evento chamado halving. Eu acabei de falar para vocês que os mineradores, quando eles resolvem lá os problemas, eles ganham Bitcoins como recompensa. E isso vai sendo cortado pela metade a mais ou menos a cada 4 anos. Tem um halving aí programado para 2024, aproximadamente. Tá? Então ele foi programado para se tornar cada vez mais escasso até chegar ao ponto onde não vão mais ser criadas novos bitcoins, novas unidades. Então ele vai chegar num ponto de estabilidade. Logo, ele é uma moeda deflacionária. A tendência é que ele não crie inflação. Tá? Então falei aí, divisível, escasso. Ele tem que ser uniforme. Então, basicamente, um Bitcoin aqui tem que valer um Bitcoin ali. Não pode ter diferença entre 2 Bitcoins. Isso é uma realidade, não há. Ele tem que ser durável. O Bitcoin é eletrônico, então ele é durável. E ele basicamente tem que ser escasso, divisível, durável. Bom, esqueci qual que é a última característica de dinheiro. Tá? Então, basicamente, o Bitcoin ele tem tudo isso. Ele foi feito para ter todas essas coisas. Ah, ele tem que ser aceitado. Ele tem que ser aceitável mundialmente. Boa. Então, lembrei aí todos. Tá? Então, o Bitcoin ele basicamente tem tudo isso. Ele foi planejado para ter tudo isso. Agora, o fato que está pegando ele ainda, tanto ele ser uma reserva de valor mais estável, quanto ele ser aceitado, né, mundialmente para qualquer coisa. Então, ele basicamente não chegou nessa etapa ainda. Ele está para chegar lá. Né? A ideia é que o Bitcoin venha um dia a ser usado como dinheiro e ele está crescendo muito. Tá certo? Então, isso nos leva à pergunta que começou a live. Ainda vale a pena investir em Bitcoin em 2022? Aí é o seguinte, tá? Tem basicamente 2 formas de você investir em Bitcoin se a gente for simplificar bastante. Uma é você investir porque você acredita no potencial do Bitcoin enquanto moeda, você acredita de fato no projeto que ele um dia vai virar uma moeda usada mundialmente, assim como o ouro, assim como, sei lá, o dólar, o Bitcoin vai ser aceito ali, vai ser uma moeda do dia a dia. Então esse é um investimento de longo prazo, você compra e vai esperar esse dia chegar. E o outro é você querer ficar especulando com Bitcoin. Que como o Bitcoin tem essa volatilidade absurda, uma hora ele cresce muito, uma hora ele cai, passa um período de... Aí as pessoas começam a ficar tentando prever quando é que vão acontecer esses ciclos de alta e de baixa, aí elas começam a ficar tentando fazer trade com Bitcoin. Que é você, às vezes, não está nem aí para o projeto do Bitcoin, não quer saber se ele vai ser moeda, se ele não vai, se vai ser aceito, se não vai. Você está preocupado se você consegue prever o movimento dos gráficos. Se, por exemplo, todo halving, quando acontece essa quebra aí pela metade da recompensa, o Bitcoin valoriza. Então, eu vou esperar, quando for acontecer o halving, eu vou comprar, eu vou valorizar, eu vou vender. Isso seria especular com o Bitcoin. Então, tem basicamente essas 2 formas. Tá? Eu não sou um cara que aconselha a fazer especulação com o Bitcoin. Eu não faço. Tá? Há quem faça, não é o meu caso. Porque eu acho que se com ações, que é um negócio que já tem um histórico absurdamente longo, já é completamente imprevisível, normalmente quem tenta fazer trade aí acaba perdendo dinheiro,
com Bitcoin, que é um negócio ultra novo e que tem zilhões de variáveis que pode impactar, pô, galera, um tweet do Elon Musk. Quem que é o analista que consegue colocar ali no padrão que vai prever ali os movimentos do Bitcoin, um tweet do Elon Musk, né? Que o Elon Musk vai acordar hoje e vai dizer Bitcoin é uma merda. E aí, pá, estragou o Bitcoin, acabou, vai cair ali por semanas seguidas. Ele está nesse nível de especulação, de volatilidade. Até um tweet pode impactar no preço dele. Então, na minha visão, é extremamente difícil você tentar ficar prevendo e ganhando com consistência. Você vai ganhar de vez em quando. Esse que é o problema. O problema é que às vezes você ganha por sorte e acha que foi competência. Aí você fica insistindo. E aí quando perde, acha que foi azar, não acha que foi incompetência. Tá? Então eu basicamente não sou um cara que indica você ficar especulando com Bitcoin. Deve ter gente que consegue fazer isso de fato, deve ganhar dinheiro, mas é algo bem arriscado. Eu acredito, Danilo, acredito no projeto do Bitcoin. Eu acredito, pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu estou vendo acontecer, eu acredito que ele vai alcançar uma posição muito importante na economia em algum momento. Eu acredito, se eu pudesse apostar, que vai chegar um momento que países vão querer ter reservas em Bitcoin, assim como eles têm reserva em ouro, como tem reserva em dólar, porque é um dinheiro que está acontecendo e que ninguém consegue controlar. Tá? Não dá para tirar ele da internet. Os países podem tentar proibir. Eles podem tentar dizer, fulano, não use Bitcoin, mas se o cara usar, já que é um programa que você pode baixar no teu computador e usar, ele consegue. Tá? Então você não consegue proibir ele 100%. Então eu acho que ele deve se posicionar deve ter um lugar de destaque entre as moedas, mas isso pode demorar ainda. Tá? E aí qual que é a vantagem que eu vejo nesse tipo de coisa? É que o Bitcoin é um ativo que a gente chama de convexo. O que é um ativo convexo? É um ativo que tem limite para perda, que é o que você investiu nele. De repente foi lá e comprei R$1.000 em Bitcoin. Qual é o meu limite de perda? R$1.000. Tá? Então o máximo que pode acontecer é eu perder esses R$1.000 que eu coloquei. Agora, qual é o meu limite de ganho? Não há limite de ganho. Então, isso que é um ativo que a gente fala de exposição convexa, assimétrica. Né? Você não tem uma simetria de perda e de ganho. Você tem uma assimetria. Você tem uma perda limitada e um ganho infinito. Quem colocou R$1.000 em Bitcoin em 2009 está ultra multimilionário em dólar. Cara. Tem, sei lá, centenas de milhões de dólares. É tipo esse nível. Então, ele é aquele tipo de ativo que se você tiver ali 1% da carteira, 2% da carteira nele, pode fazer uma diferença gigante daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Tá? Então, há esse potencial de crescimento. Por isso que está toda essa febre das criptomoedas, porque está uma grande briga, ninguém sabe quais são as que vão estar lá no futuro, quais não vão, e está todo mundo tentando achar que vai, porque é aquele negócio. R$1 alocado na que vai, pode lá na frente se tornar dezenas de milhares de reais, que foi o que aconteceu com o Bitcoin. Tem aquela história do Bitcoin Pizza Day, que lá em 2011, se eu não me engano, compraram uma pizza por, sei lá, 10 Bitcoins, que valeria hoje não sei quantos milhões de dólares, até não lembro exatamente os números, tá? Mas é isso. Então, para mim, é o seguinte, a minha visão do Bitcoin eu acho um ativo legal, eu tenho na minha carteira percentual pequeno, um negócio ali, sei lá, tipo 1, 2, 3%, e é isso. É o suficiente e deixa lá queimar para daqui a 10 anos, entendeu? Para daqui a 15 anos. É mais ou menos essa visão que eu tenho sobre ele, tá? Porque hoje eu ainda não enxergo ele como dinheiro, eu acho até que quem está usando ele como dinheiro hoje está usando mais para fazer parte da história, né? Para dizer, nossa, estou usando como dinheiro, porque de fato talvez seja até um desperdício, porque ele tende a se valorizar. Tá? Bom, e aí, né, o momento, 2022 vale a pena? Se você enxerga o projeto futuro, vale muito a pena, porque ele caiu pra caramba, né? Então quando ele cai, se você compra, a probabilidade, né, é de uma alta. Mas acho que também não significa nada, porque pode ser que daqui a 2 anos caia de novo. Ele está nesse momento totalmente volátil. Existe até um indicador chamado o Fear and Greed Index, né, que é medo e ganância, que ele aponta quando o mercado está pessimista sobre o Bitcoin e quando ele está otimista. E normalmente quando ele está muito pessimista é em momentos de quedas e que costumam ser seguidos por grandes altas e vice-versa. E nesse momento, esse indicador, se vocês procurarem lá Bitcoin Fear and Greed Index, vocês vão ver que ele está apontando extreme fear, né, tipo assim, medo extremo. Então, há uma grande probabilidade que o Bitcoin nesse momento esteja barato, né, para quem liga para essa questão do preço e tudo mais, e que se você comprar, há um potencial de alta nos próximos anos. Então, na verdade, se você acredita no projeto futuro, vale pra caramba a pena investir em 2022. Ele está num preço aí que muitos considerariam bom. Não é aquele momento onde está todo mundo, né? Aquela história, quando o William Bonner está falando que no Fantástico que o Bitcoin é um negócio bacana, normalmente está às vésperas de uma queda. Tá pelo contrário, a gente está no momento oposto, no momento que está todo mundo dizendo que ele vai acabar, que vai a zero, que não sei o quê, e normalmente é aí que costuma ser um momento que se você compra há um potencial de crescimento.
Mas, de novo, sempre acho bom deixar o disclaimer, o Bitcoin é um ativo de renda variável altamente especulativo. Por mais que ele já esteja sendo aceito, ele esteja sendo usado como dinheiro, ninguém garante que vai continuar assim. Ninguém garante que não vai surgir talvez alguma outra que vai tomar o lugar dele. Ninguém garante que alguém não vai conseguir burlar a segurança dele de alguma forma. Ninguém garante. É literalmente uma aposta. Mas, na minha visão, dentre as apostas disponíveis, é uma que tem um potencial muito bom de dar certo. Então, eu particularmente gosto, eu aposto no projeto, mas, de novo, é aquele que vale a pena se apostar com pouca coisa. Não seja um empolgado que vai lá e não, vou vender minha casa e botar em Bitcoin. Não faça isso, até porque ninguém garante que ele não vai cair e ninguém garante que ele não vai passar anos em queda. A pessoa fala assim, mas sempre que cai, sobe. Primeiro que não é uma garantia, mas segundo, beleza, vamos dizer que sempre que cai, sobe. Mas quando será que sobe de novo? Pode ser que passe 5 anos em queda, 10 anos em queda. Ninguém garante. E aí você vendeu tua casa e botou no Bitcoin. Tá? Então não faça isso. Beleza? Então eu acho que isso finaliza aí o assunto de hoje. Se vale a pena investir em Bitcoin em 2022, na minha opinião, se você acredita no projeto futuro, vale. Se você é uma pessoa que está fazendo trade com Bitcoin, aí eu não sei, vai depender da sua estratégia de trade, no que você costuma fazer, aliás, os seus parâmetros e tal, aí já não é minha área, tá certo? Então acho que fica aí a minha opinião. E lembrando de novo, esses vídeos vão todos para o YouTube, eu vi gente perguntando aí se ia colocar, se não ia. Eu faço a live aqui e aí depois jogo no YouTube. Então, para quem quer esses assuntos mais aprofundados, eu normalmente concentro no YouTube. Aqui no Instagram eu tento falar os assuntos mais superficiais, até porque é uma rede mais de entretenimento do que de aprendizado. Mas, de novo, peço sempre a colaboração de vocês. Quando vocês virem meu conteúdo passando por aí, sempre lembre de dar um like, de comentar alguma coisa. Se quiserem me mandar algum feedback também ali pelo direct, fiquem à vontade. Eu estou tentando ler tudo e responder o pessoal. E sempre façam as perguntas também na caixinha de perguntas para nunca faltar tema aqui para as nossas lives diárias, beleza? Então, essa foi a live 5 de 100. Amanhã teremos a 6 de 100. E assim sucessivamente até chegarmos aí na 100ª live seguida. Valeu, galera. Boa noite, bom domingo e boa semana a todos.